Olá, queridos. Através desse pequeno vídeo, eu quero retomar com vocês alguns assuntos que agora nós vamos estar trabalhando. Começamos a trabalhar ecologia na aula passada, com conceitos fundamentais. Então, dando sequência ao nosso estudo, nós estaremos falando de ecologia, mais precisamente no que refere-se ao fluxo de energia. Então, o assunto dessa pequena e lépida videoaula é o assunto referente ao capítulo 8, tá? Onde nós estaremos trabalhando energia nos ecossistemas. E aí eu quero fazer um mapa mental com vocês para enfocar os itens principais deste capítulo, tá? Então, referindo-se ao fluxo de energia, nós temos que lembrar que a energia é a base da vida. Essa energia, então, ela movimenta as nossas células, movimenta todos os níveis de organização em ecologia que a gente viu na outra aula, desde os átomos para formar as moléculas que formaram as células, os tecidos, os órgãos, nossos sistemas, até formar o organismo. Mas aí lembrem que a ecologia, ela parte do nível de organismo, né, até a biosfera. Então, o organismo, para manter-se vivo, ele precisa de energia. Então, a energia é imprescindível para a vida. E no nosso planeta existe uma fonte imensurável de energia, que é o Sol. Então, é o Sol que fornece a maior quantidade de energia, a maior fonte de energia disponível no planeta é o Sol. E aí é claro que muitos seres aproveitam-se dessa imensurável fonte para realizar seus processos e manter a sua vida. E aí, como vocês sabem, né, é através do processo da fotoluz, síntese, produção, que determinados seres transformam a energia luminosa em energia química, produzindo moléculas orgânicas necessárias para a manutenção da vida, né? Então, é através desse processo que são produzidas moléculas orgânicas, os carboidratos, os lipídios, né, que vão servir de alimento, né, para esses seres. Como vocês já sabem, os seres capazes de realizar esse processo, né, são chamados fotossintetizantes. E, a partir de agora, nós estaremos chamando denominando eles de produtores, tá? Mas já vamos falar a respeito disso, tá? Então, enfim, a energia dessas moléculas orgânicas, né, vai nutrir os seres e eles, estando nutridos, vão garantir a sua sobrevivência. Como uma das condições, né, de sobrevivência das espécies vivas é o alimento, é no alimento que são encontradas essas moléculas orgânicas, então a energia ela vai passando na forma de alimento de um ser para outro, num fluxo ou de uma maneira seguindo uma mesma direção, tá? E, na verdade, passando de um ser para o outro.
através de um esquema que a gente vai estar falando aí logo mais, que vai se repetindo e que nós denominamos cadeia alimentar, tá? Mas enfim, então, essa energia das moléculas orgânicas, ela vai passar de um ser para o outro, certo? De maneira unidirecional. Então, eu vou tentar fazer uma outra caixinha aqui. Então, energia, na verdade, fluxo de energia, ele vai ser chamado unidirecional, porque ele vai seguir uma mesma direção. Ele vai fluir de uma espécie para outra numa mesma direção, tá? Então, nós vamos denominar fluxo em direção única ou unidirecional, tá? Então, é como a transferência de energia vai acontecer, tá? Transferência de energia, certo? E aí, então, nós podemos observar que essa transferência de energia, ela vai fluindo entre os seres que vão estar organizados em níveis, tá? Como nós estamos falando de uma transferência de energia através de alimento, certo? O fluxo de energia, ele vai seguir alguns níveis que nós estaremos chamando de níveis tróficos. Trófos significa alimento. Então, níveis tróficos referem-se aos níveis em que o alimento vai passando de uma espécie para outra no ecossistema, certo? E aí nós podemos dividir os ecossistemas em 3 níveis tróficos, tá? Então, primeiro nível trófico, o nível trófico daqueles seres que começam esse processo todo, né? Da onde parte a produção do alimento. Então, esses seres vão ser chamados produtores. E como vocês já sabem, porque vocês já aprenderam tudo isso, né? São aqueles fotossintetizantes. Eles produzem esse alimento através desse processo de fotossíntese aí, ó, tá? Vou colocar aqui, fotossintetizantes. Quem são eles? As plantas, no ecossistema terrestre, e algas, né, ou plantas aquáticas no ecossistema aquático, tá? Aí, então, produtores, segundo nível, consumidores, e aí são aqueles que se alimentam dos produtores. Então, esses são os animais, né? Os animais, herbívoros, carnívoros, onívoros, tá? Animais, então, vou colocar aqui, herbívoros, e aí, o último nível é o nível daqueles seres chamados decompositores. Estes, como o próprio nome já sugere, fazem a decomposição dos cadáveres dos demais. Eles realizam uma função muito importante na natureza,
Não que os outros não tenham a mesma importância, mas eles fazem o papel de recicladores, eles reciclam a matéria orgânica, transformando os cadáveres dos seres, né, em substâncias que poderão ser aproveitadas por outros produtores num novo ciclo, tá? Então, os decompositores são os nossos conhecidos bactérias e fungos, né? Certo? Então, só retomando. Produtores, aqueles que sim produzem o próprio alimento, e aí nós já havíamos chamado eles de autótrofos, né? Nós também podemos chamá-los de fotossintetizantes, porque eles que vão transformar a energia luminosa em energia química, para que ela se transforme em energia, né? De modo que essa energia seja transferida de um ser para o outro. Então, os produtores realizam esse processo, aproveitam a energia, né, produzida, e quando servirem de alimento para um consumidor, essa energia vai passar para o organismo desse consumidor. E ela vai se dissipando, ela vai se espalhando, vai passando de um ser para o outro. Por isso, né, o sentido de um fluxo único, um fluxo unidirecional, tá? E aí, por fim, quando há morte de algum consumidor, os decompositores vão fazer a reciclagem e toda a transformação daquelas moléculas orgânicas em moléculas úteis para o sustento de de outros seres, né? Começando um novo ciclo, tá?